Meu nome é Edson Felipe, eu vou fazer a defesa do meu TCC agora. Vou compartilhar minha tela aqui. Pronto, vamos lá. Começar a apresentação do meu TCC. O tema do meu TCC é acompanhamento e programação de manutenção. Por que eu escolhi esse tema? Bom, isso a gente vai ver mais pra frente. Autor, eu mesmo, Edson Felipe Costa Beta. Orientador, professora Ana Letícia Roseto. Vamos à introdução. Diariamente, vemos a importância do acompanhamento da manutenção para a indústria, o aumento da vida útil dos seus equipamentos, tornando-os mais eficientes quanto à produção, economia e a menor quantidade de tempo ocioso do equipamento. Tendo seu início na esfera militar, foi adotada pela indústria pela necessidade de tornar-se mais eficiente e competitiva. Com o passar do tempo, o processo evoluiu, onde passou a usar-se ferramentas para controle. Por exemplo, controle de tempo médio, entre manutenção, tempo para efetivar essa manutenção, disponibilidade do equipamento. E agora, na indústria 4.0, observamos o desempenho através de sensores, que nos dão todas as referências do equipamento, tornando cada vez mais precisa a intervenção no equipamento. O que isso quer dizer? Vamos lá, trocando em miúdos. A manutenção de um equipamento dentro de uma organização, ela se faz necessária para podermos ter a vida útil desse equipamento o mais longo possível. Se você não faz adequadamente as manutenções dela, o equipamento ele vai quebrar com maior facilidade, ele vai ter um desgaste maior, um desgaste prematuro. Isso quer dizer o quê? Que um equipamento lá que muitas vezes vale milhões, né? Vale muito dinheiro, ele vai se desgastar prematuramente e isso para a empresa lá vai ser ruim. Isso para a empresa vai ser um custo. Isso atrapalha na sobrevida da empresa. As referências. Esses são os principais pontos que eu achei de importância nesse trabalho. Isso daqui resume basicamente assim a importância desse trabalho para a comunidade científica. Os principais autores que embasam essa pesquisa são esses que eu vou apresentar e alguns tópicos de extrema relevância. Segundo se evolui, existem 3 gerações de manutenção. A primeira geração, de 1930 a 40, qual que era o preceito da primeira geração? Conserte quando quebre. Máquina quebrou? Então a gente vai lá e vai consertar para colocar ela trabalhar novamente. Na segunda geração, de 1940 a 1970, começou a ser feito um acompanhamento da manutenção. É feita a manutenção pelo tempo da última quebra. Então, se eles observaram que uma máquina demorou 6 meses para quebrar, então de 6 em 6 meses eles faziam essa manutenção. Eles colocavam esse equipamento, né, dentro da manutenção, faziam uma manutenção geral lá, e se todos o que eles achavam ali, eles faziam, trocavam, né, os componentes necessários, e assim ia. Só que acontece, muitas vezes, nessa segunda geração, você faz uma manutenção, mas tem um componente da máquina que ele tá desgastado, você não consegue perceber, ele não consegue visualizar, né? Esse é um ponto dessa segunda geração que era desvantajoso, né? Como na primeira geração a gente só consertava quando quebrava, e na segunda geração a gente não tem essa, esse feeling aí de ver, né, ter o acompanhamento dito mesmo, acontecer isso. Na terceira geração, de 1970 hoje, intervenções e equipamentos baseados em análise de condição de risco de falha. O que isso quer dizer? Hoje a gente consegue ter uma percepção muito melhor de quando intervir na máquina. Isso vai desde o uso, né, o uso severo da máquina em condições extremas, isso reduz a vida útil de muitos componentes. A manutenção tem que ser feita de uma forma, no intervalo de tempo menor, como lá na segunda geração, lá que era feito de 6 em 6 meses, por exemplo, no uso normal, ok, mas o uso severo também acontecia, também era nesse mesmo intervalo de tempo. E hoje, na terceira geração, a gente já consegue visualizar melhor isso, sabe? Ver quando a gente precisa fazer intervenção na máquina sem a necessidade prematura. Então, tu vai trocar um óleo de uma máquina, por exemplo, um equipamento, que ele não tem a necessidade de trocar o óleo, né? Isso é custo para a organização. Ou o uso severo desse equipamento, um óleo que era para 5 mil quilômetros, vamos colocar em comparação em um carro, um óleo que era para 5 mil quilômetros, o uso severo dele reduziu a vida útil dele para 3. Então, fazendo essa análise, a gente consegue ter uma intervenção assertiva nesses equipamentos. Segundo Siqueira, os tipos de manutenção também são categorizados com base na atitude do usuário em relação às falhas. O que isso quer dizer? Existe a manutenção reativa corretiva, que é o que acontece após a falha. A máquina falhou, a máquina quebrou, o equipamento quebrou, a gente vai lá e vai consertar. Isso é muito baseado na primeira geração. A primeira geração da manutenção lá, né, era feito assim. Quebrou, a gente vai lá e conserta. A segunda geração, manutenção preventiva, evita e minimiza. Então, é mais ou menos também a segunda geração. O que é que isso quer dizer? A gente vai fazer as manutenções em prazos de tempo. Né? O primeiro prazo de tempo lá é 6 meses. A gente vai fazer, vai intervir nos próximos. Né? Interviu em 6 meses, daqui a 6 meses a gente vai intervir na máquina de novo para fazer a preventiva dela para evitar a quebra, a indisponibilidade do equipamento. Manutenção preditiva. Ela prevê e antecipa as falhas. O que isso quer dizer? A gente vai fazer o acompanhamento desse equipamento e vamos ver quais são os itens que estão desgastando. Principalmente hoje que a gente tem
uma, uma capacidade de obter informações mais fáceis. Hoje todo equipamento tem muitos sensores. Vamos pegar exemplo do carro. Hoje um carro ele tem sensor para dizer quando o óleo tá legal, quando não tá legal, quando a pressão dos pneus, é, vamos lá, o que mais? É, pressão do pneu, é, quando os filtros têm que ser trocados e tudo mais. Isso é uma manutenção preditiva. Por quê? Conforme o uso do equipamento, né, o uso mais severo, mais brando, ele vai dar uma condição mais assertiva para a gente fazer isso no tempo adequado. Hoje é o que a gente procura, fazer a intervenção no equipamento com o tempo adequado, nem prematuramente, nem tardio. Metodologia. Como é que surgiu a metodologia para fazer essa pesquisa? É, bom, escolhi o tema para artigo científico. Por que eu escolhi esse tema? Fiz um estágio na Tesone, justamente nessa área de manutenção administrativa, e ela é uma empresa muito carente disso. É, dentro do know-how da empresa ali, a gente tinha uma pessoa que era responsável pela manutenção, e essa pessoa ela não conseguia acompanhar, ela não tinha um suporte para acompanhar o tempo de fazer as manutenções dentro de um cronograma. Então, ali, basicamente, se usava nessa empresa, basicamente se usava a da primeira geração da manutenção. Só consertava quando quebrava. Se o equipamento estivesse funcionando, não se fazia intervenção nele. E isso é muito ruim para a empresa, muito ruim para a qualidade do produto. Sofriam muito, é muito sofrível tirar um produto de qualidade com os equipamentos operando sem a manutenção adequada. É uma empresa que trabalhava com pintura, então manutenção é assim, primordial para essas empresas, porque são umas peças muito, um padrão de qualidade muito rigoroso, né? Então, isso fazia com que a empresa tinha um custo muito maior para produzir uma peça, muitas vezes perdia ela pela falta de manutenção. Isso é uma coisa muito ruim. A gente ali, vendo isso, né, e compartilhando com a diretoria, e a diretoria tinha uma visão um pouco diferente, né? A visão da diretoria é vamos entregar como der. Não podemos parar agora. E justamente eu comecei a ver que isso não era o correto, né? Eu conseguia, era palpável o tanto de desperdício que estava acontecendo, o custo, como ficava elevado da produção. Então vamos lá. Verificação da relevância do assunto, onde constamos que esse artigo pode gerar uma contribuição para a comunidade. Como eu falei, isso já lá no fim, no momento lá, já dá para ver que isso impacta muito. Iniciação da coleta de dados para o artigo. Então, comecei a pesquisar na internet, já dentro do estágio, já tinha uma ideia de TCC tinha que ser desse assunto, que eu acho que é o que mais me impactou ali. Principais meios de pesquisa, internet. Então, vamos na internet, vamos pesquisar, vamos ver o que é relevante ou não. Principais autores: Márcio Tadeu de Almeida, Carlos Alberto Gonçalves, King N, Takashi Yasukazu, Lone Patriota e Siqueira, Patriota de Siqueira. Problemas elencados. A manutenção administrativa implica em resultados? Isso implica lá no final do mês para a empresa, em resultados mesmo, em liquidez? Existe melhora nos processos ou serviços? No que implica a sua falta? O que é que implica? Se a gente parar de fazer a manutenção administrativa disso e voltar lá para a primeira fase da manutenção, lá em 1940, 30, 40, o que isso vai gerar? Isso vai gerar um custo muito maior para a empresa deixa de ser competitiva, a empresa passa a não atender os padrões de qualidade dos clientes. Então, com isso daqui, sim, já vê que o nosso trabalho uma coisa relevante para a comunidade científica. Conclusão. Respondendo a pergunta relevar concluir a importância da adoção das práticas. Então vamos lá, a gente vai respondendo essas perguntas ali com certeza. A manutenção implica nos resultados. Ela, para a sobrevida da empresa, ela tem que ser aplicada. Resultado da discussão. Os tipos de manutenção propostos, como corretiva, preventiva e preditiva, refletem diferentes abordagens para lidar com a falha em equipamentos. A escolha da abordagem adequada depende da necessidade específica da organização. Dos recursos disponíveis e dos recursos disponíveis. A manutenção preditiva destaca-se pela capacidade de antecipar falhas na base em análise de condições em tempo real, em contraste com a abordagem baseada em intervalos de tempo. A aplicação dos indicadores de manutenção se tornou uma prática comum, fornecendo dados concretos para avaliar a eficiência das práticas de manutenção, em termos financeiros e operacionais. Esses indicadores incluem tempo médio entre falhas, tempo médio para reparo, disponibilidade de equipamentos, custo de manutenção por faturamento, índice de corretivas e índice de preditivas. E a conclusão, em suma, a manutenção desempenha um papel crucial na garantia das operações contínuas do equipamento e instalações, e sua evolução ao longo do tempo reflete a busca constante por métodos mais estratégias de prevenção de reparos de falha, com foco crescente na utilização de indicadores para monitorar e melhorar os processos de manutenção. Então, o que é que a gente pode concluir? Podemos concluir que como eu já havia falado anteriormente, é de extrema importância a manutenção, de extrema importância a gente procurar controlar todas as informações que a gente tem, que a gente consegue do equipamento,
a gente tendo controle dessas informações, a gente consegue prever a sua quebra, prever a sua indisponibilidade e tornando a empresa mais competitiva, tornando a organização um negócio mais certeiro quanto à produção. Referências bibliográficas, os principais sites onde eu tirei as informações que estão aí. E é isso. Peço muito obrigado. Agradeço pela mentoria de vocês, tirar as dúvidas que tive. E espero que isso seja. Essa tenha sido uma boa apresentação. Muito obrigado.